Cabe, segundo os ritos, aos ministros a esquerda, lugar de honra, aos generais a direita, porque usam de sinistros instrumentos nefastos e brutais. Os rituais e os formulários do austero e majestoso cerimonial da corte chinesa eram estranhos à compreensão dos ocidentais. A complexidade desse cerimonial, que se inspirava no pensamento de Confúcio, não obedecia a critérios de tempo nem de espaço. O importante era o tempo interior, a pureza das intenções, a limpidez de procedimentos. Mas esses rituais eram também um mecanismo de defesa para um império que se cria invulnerável às influências externas. A primeira embaixada portuguesa enviada ao Celeste Império, impreparada por desconhecimento para entender a labiríntica conduta chinesa, estava por isso, desde logo, condenada ao fracasso. A história do relacionamento diplomático entre Portugal e a China começou pouco tempo depois da conquista de Malaca por Afonso de Albuquerque em 1511. Foi neste porto que se deu o primeiro encontro entre portugueses e chineses. E estes mercadores chineses vinham aqui periodicamente, em seus barcos, fazer veniaga, ou seja, fazer trocas de produtos. E daí partiu, em 1513, Jorge Álvares, num junco chinês, rumo à China, tendo aportado à ilha Tamão, situada no delta do Rio das Pérolas. Foi, seguramente, o primeiro português a pisar terra chinesa. Mas outros se seguiram, alimentando uma corrente de contactos comerciais que fugia ao controle de Goa, que era a capital do Estado português do Oriente. Os sinais de boa convivência que os primeiros encontros tinham anunciado precisavam de ser fortalecidos. E é com esta intenção que a coroa portuguesa decide enviar uma embaixada à corte de Pequim. O representante diplomático escolhido era boticário e chamava-se Tomé Pires. Fernão Lopes de Castanheda, na sua história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, diz que o ofício de embaixador fora dado a Tomé Pires por ser homem discreto e curioso e para conhecer muitas drogas que lhe diziam que havia na China. Dotado de grande curiosidade e de espírito científico, Tomé Pires tinha adquirido um conhecimento diversificado sobre várias regiões do continente asiático. As suas vivências estão registadas no seu livro Suma Oriental, que representa um verdadeiro tratado de geografia das relações económicas, políticas, sociais e antropológicas dos povos do Extremo Oriente. Nesta obra, consegue dar-nos referências detalhadas sobre os principais produtos de comércio da China, mesmo antes de a ter visitado, já como embaixador. Porventura baseado em informações de mercadores malaios e chineses e também no testemunho de aventureiros que aportavam a Malaca, Tomé Pires deixou-nos esta descrição. A principal mercadoria da China
é seda branca crua em muita quantidade e sedas soltas de muitas cores, damascos enrolados, tafetás e outros panos, aljôfar, cânfora de botica, pedra ume, salite, enxofre, cobre e ferro. Destas coisas que da terra da China vêm, umas são da terra da China e outras de fora. Destas tais mercadorias empregareis nas que quiserdes vosso dinheiro. O sal é grande mercadoria entre os xins. Da China se espalha para estas partidas e é trato, comércio, de 500 juncos. São os tratantes dele muito ricos e entre si dizem a outros: sois vós mercadores de sal para falardes? Fernão Pérez de Andrade comandava a armada portuguesa, onde seguia Tomé Pires, a qual, depois de complicadas negociações com as autoridades chinesas, chegou a Cantão. Aqui começaram as dificuldades, porque os portugueses, pouco identificados com os costumes e as reações do povo chinês, dispararam uma salva de tiros de canhão em frente do porto, deixando a população local completamente em pânico. Afirmam muitos historiadores que nessa época era manifesta a superioridade da tecnologia naval e militar dos portugueses. Explicado o significado das salvas, Fernão Pérez de Andrade comunicou aos mandarins que trazia a bordo um embaixador com a missão de estabelecer relações de amizade com o imperador da China. Tomé Pires e os seus companheiros ficaram em Cantão à espera da licença para seguirem para Pequim. Após uma longa permanência, a embaixada chegou a Pequim em 1521. Pouco tempo depois, morreu o imperador Wuzong. Tomé Pires, de acordo com o costume chinês, teve que abandonar a capital e voltou a Cantão. Logo que chegou, foi preso pelas autoridades, assim como todos os elementos da comitiva, devido a vários fatores a que era completamente alheio. Esta prisão foi motivada pelas intrigas urdidas pelo sultão de Malaca, que tinha sido derrotado por Afonso de Albuquerque e que estava interessado em criar na corte de Pequim um ambiente hostil aos portugueses. Malaca tinha sido um estado tributário da China até à conquista portuguesa. Mas esta prisão deveu-se também aos desacatos cometidos na ilha de Tamão por um capitão português chamado Simão de Andrade. Nesta ilha, que era território chinês, Simão de Andrade decidiu exercer jurisdição fiscal e criminal, impondo regras contrárias aos costumes locais. Fernão Mendes Pinto, na Peregrinação, ficciona este episódio, dando-nos, na sua linguagem viva e pictórica, a imagem solitária de um cristão português perdido algures na vastidão da terra da China. Eu fui ao mato a buscar o meu feixe de lenha e, tornando já sobre a tarde com ele às costas, me saiu ao caminho um homem velho, vestido de umas roupas de damasco preto, forradas de peles de cordeiras brancas, o qual vinha só, e tanto que me viu, se meteu por uma azinhaga que ali fazia ao mato, e à entrada dela me esteve esperando, e vendo que eu, ao perpassar, não olhava para ele, escarrou alto para que eu o ouvisse. E eu, ouvindo o escarro, levantei os olhos e, pondo-os nele, vi que me acenava com a mão como quem chamava por mim.
Eu, havendo isto por cousa nova, lhe disse pela língua do Xim: Putauquinai, que quer dizer, chamaste-me? A que ele, sem responder palavra, me deu a entender por acenos que sim. Eu então, imaginando que poderia aquilo ser negaça de alguns ladrões que me queriam tomar o feixe, como algumas vezes ali se acontece, o pus no chão, por ficar mais prestes para me defender, e tomando na mão um pau que trazia para me encostar, fui para ele no meu passo cheio. Porém, o vi sentar-se em joelhos e mostrar-me uma cruz de prata de quase um palmo de comprido e levantar as mãos para o céu, de que fiquei tão espantado que, não sabendo determinar o que aquilo pudesse ser, me pus pasmado a olhar para ele, que com grandes soluços e muitas lágrimas começou a dizer: Bendito e louvado seja o dulcíssimo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois a cabo de tanto tempo e em tamanho desterro, permitiu ver em meus olhos, homem cristão, que professasse a lei do meu Deus posto na cruz. Sou, irmão meu, um pobre cristão português, por nome Vasco Calvo, irmão de Diogo Calvo, que foi capitão da nau de Dom Nuno Manuel, natural de Alcochete. E faz agora 27 anos que nesta terra fui cativo com Tomé Pires, que Lope Soares mandou por embaixador a este Reixim e que depois acabou desastradamente por um desarranjo de um capitão português. Fracassado o objetivo da embaixada, Tomé Pires acabou por morrer numa prisão em Cantão em 1524. Seguem-se anos difíceis no relacionamento entre os dois povos. No entanto, os portugueses fundam no litoral chinês feitorias comerciais de efêmera duração, como Ningpo e Chincheu, destruídas respectivamente em 1544 e 1549. Pela mesma época, chegam os portugueses ao sul do Japão em 1543. Iniciam-se de seguida as trocas comerciais com o arquipélago nipónico, cuja unidade política foi conseguida através de um legado português, o Mosquete de Tanegashima. Os pregadores levam os evangelhos e o comércio leva os pregadores. Às trocas mercantis seguiram-se as culturais e ainda hoje se notam marcas desse encontro civilizacional na diversidade de vocábulos portugueses utilizados na língua japonesa e na gastronomia. Arigatou gozaimasu. O país do sol nascente comemora todos os anos, com emoção, os sinais da presença portuguesa no arquipélago. Em 1554, o capitão português Leonel de Sousa conseguiu estabelecer um acordo com as autoridades de Cantão, através do qual foi permitido aos portugueses comerciar livremente. Iniciava-se assim um novo ciclo das relações luso-chinesas que determinaria o estabelecimento de mercadores portugueses em São João, depois em Lampacau e, por fim, em Macau. Macau começou, a partir de então, a tomar forma. À fase do estabelecimento, seguiu-se o da estruturação, consolidada por vezes com entendimentos subtis,
outras vezes assumindo posições de força. Estes ensaios de diplomacia tinham que ter em conta os vértices do triângulo formado por Goa, Cantão e Pequim. De facto, Macau viveu durante séculos condicionado pelos interesses destes três polos, quase sempre contraditórios entre si. É fácil de entender por que razão os interesses de Goa, que representava Lisboa, não coincidiam com a estratégia imperial. Mas a divergência de posições entre Cantão e Pequim também era notória. Decorria da contradição de interesses entre Pequim, que era capital de um império agrário, e Cantão, cidade de comércio comprometida nas redes marítimas da região. Por outro lado, a grande metrópole do Sul sabia que a supremacia que detinha sobre Macau era proporcional à dificuldade do território em estabelecer ligações diretas com Pequim. É que o papel das autoridades mandarínicas locais afirmava-se sempre com o isolamento de Macau e atenuava-se sempre quando os portugueses ganhavam acesso direto ao imperador. Assim se explicam as dificuldades e a complexidade de procedimentos burocráticos que os grandes de Cantão impunham aos embaixadores do reino quando estes pretendiam obter licença para seguirem para a corte de Pequim. Neste jogo de comunicação, agiganta-se a figura dos jesuítas como padres da corte, sinólogos, cientistas e diplomatas que, num cenário complexo e competitivo, asseguraram a defesa dos interesses de Macau. Foram, durante séculos, os grandes arquitetos da diplomacia de sobrevivência e de entendimento. Do mesmo modo, é de realçar a figura do Jurubassa, o intérprete a quem cabia a mediação entre os interesses da cidade mercantil e as posições do Império do Meio. Os Jurubassas eram chineses que fizeram do estudo da língua portuguesa a sua profissão e o seu modo de vida. Chineses de sangue, mas convertidos ao catolicismo, em contacto com a maneira de ser e de viver dos portugueses, os Jurubassas tinham a enorme responsabilidade de serem o rosto de Macau no contacto com o Império. O regimento do Língua da Cidade de 1627, que regulamentava as condições dessa profissão, realça a importância dos Jurubassas. Este ofício de escrivão china letrado, cristão e fiel, é o de mais importância de quantos há entre nós. E ele é os pés e mãos da cidade. Dominando o sistema de escrita chinês, estes profissionais da comunicação facultavam aos portugueses de Macau o acesso à burocracia do Império. Daí que os línguas ou intérpretes fossem, aos olhos desse Império, os homens que tratam com os estrangeiros e considerados, por isso, pouco dignos de confiança. O peso destes mediadores linguísticos fez o poder político sentir necessidade de repensar as suas funções, enquadrando-as numa carreira profissional oficializada. A importância do bilinguismo, sempre presente ao longo dos séculos, cresceu naturalmente no século XIX, após a imposição da soberania portuguesa no território. A responsabilidade da administração passou então a ser global, devendo estender a sua intervenção às duas comunidades existentes. Daí que fosse determinada, em 1865, a criação de um corpo de intérpretes tradutores para apoiar o governo na aplicação das suas normas, articulando, com a eficácia possível,
a ligação administração-comunidades. Ao expediente cínico, instituição formadora de quadros, estão ligados nomes de intérpretes exímios, como Pedro Nolasco da Silva, José Vicente Jorge e, mais perto de nós, Luís Gonzaga Gomes. Estes sinólogos, excedendo o âmbito das suas atribuições profissionais, franquearam-nos o acesso à cultura chinesa. Esse legado cultural que se consubstanciou em traduções de clássicos e em estudos, acabou por tornar mais próximos os contornos de uma civilização até então inacessível a quem não conseguia superar a barreira linguística. Foi essa sinologia, na realidade mais administrativa do cultural, a chave de uma permanência constante de quase meio milénio num território onde os conflitos acabaram, afinal, por não fazer grande história.